O inverno chegou e com ele a possibilidade de algumas doenças respiratórias que podem dificultar a vida das pessoas, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Já que a Covid-19 ataca justamente o aparelho respiratório. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. E para falar um pouco sobre o assunto, a gente recebe a doutora Maria Cândida, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Bem-vinda, doutora. Obrigado pela participação aqui no Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a gente já gostaria de saber, né, então, que tipos de doenças respiratórias são comuns nesse tempo de inverno. A gripe, aí é uma pergunta, pode ser pior pelo fato de que as pessoas isoladas, elas estão menos expostas ao vírus, como alguns pesquisadores têm falado? Um bom dia a todos, eu agradeço o convite. Na realidade, nesse período de pandemia, o próprio isolamento, o fato das pessoas estarem mais em suas casas e menos expostas ao vírus, isso facilita no sentido de só não pegar a gripe. Agora, o que acontece, que alguns pesquisadores estão colocando na mídia, inclusive pesquisadores ingleses, né, é que nos últimos anos houve menos casos de gripe. E isso faz com que mostre que as pessoas têm tido menos exposição ao vírus e que elas estejam mais vulneráveis a pegar a gripe. Por isso que é importante que nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia pelo vírus SARS-CoV-2, a Covid, a gente tenha a consciência de tomar a vacina da gripe. Eu acho que isso é muito importante, tá? Para nos preservarmos quanto a isso. Porque a gente tem que lembrar que o vírus da gripe, ele mata crianças também. Então, isso é muito importante, tá? Diferente do Covid, que já preserva muito mais essa faixa etária, né? Então, isso é importante. Nessa época do ano, a gente tem muitos vírus respiratórios circulantes. Outono é a época que tem mais vírus circulantes, outono e inverno. Então, o fato das pessoas estarem mais preservadas e principalmente usando máscaras quando estão em contato com outras pessoas, isso facilita muito no sentido de não pegar outros vírus respiratórios. Doutora, obrigado aí pela participação, pelas sugestões, né, orientações, mas aí o frio, então, ele pode ocasionar mais infecções mais graves de Covid? E que cuidados tomar, então, para se evitar esse agravamento? A senhora já deu algumas dicas muito boas aí, né, do uso da máscara, enfim. Então, na realidade, desculpa, o inverno não agrava, acaba a Covid, Certo, tá? Porque a Covid, ela vai ter, a pessoa se infecta com o vírus e ela vai ter Covid, o mesmo sentido que teria se fosse no verão. E entendi. no inverno, mais quantidade de outros vírus respiratórios circulantes também, que fazem confusão com a Covid também. Isso é Aham, uma coisa importante. Por isso, a gente tem que se preservar de vacinas disponíveis para que a gente se vacine. E a influenza é muito importante que a gente se vacine. Tá? Existem certo. outros vírus respiratórios que a gente não tem como se vacinar, resfriados comuns. Tá? Aham, Os rinovírus, adenovírus, esses sim estão circulando muito mais no inverno. Por isso, a gente se preservar do contato com pessoas, né? E também em ambientes fechados, também o uso de máscaras. Então, também. isolamento físico, distanciamento físico e uso de máscara. Tá E a bem. vacinação, Obrigado, tá? doutora Maria Cândida, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.